Mídia brasileira se rende ao Flamengo após um verdadeiro atropelo contra o Vasco da Gama neste sábado. Fala Nação, vamos trazer a repercussão pela mídia brasileira sobre este grande clássico. O Flamengo bateu o Vasco pelo placar de 2-0 e o que chamou a atenção foi a disparidade entre as duas equipes. Os links dos canais utilizados aqui deixaremos na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre Flamengo 2, Vasco 0, iremos acompanhar agora. Primeiro, hoje o primeiro tempo foi uma covardia do Flamengo contra o Vasco. Hoje o primeiro tempo foi constrangedor. Você vê o que o Vasco passou no primeiro tempo, sem quase tocar na bola, sem criar uma chance de gol sequer. O Flamengo teve 8 finalizações no primeiro tempo, contra uma do Vasco. Em 18 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 5 vezes. Foi um massacre do Flamengo contra o Vasco no primeiro tempo. Aquilo ali, na boa, o Vasco se comportou como um time pequeno. Era um time pequeno. Eu peço que todos que estão chegando aqui já deixem o seu like, tá? E já se inscreva no canal Pilhado Esportes. A gente tem 4 meses de trabalho e já quase 200 mil inscritos aqui. Então já se inscreva no canal Pilhado Esportes e deixe o seu like. Cara, a postura do Vasco no primeiro tempo foi uma postura de time pequeno e que não pode se aceitar isso de um gigante como o Vasco da Gama. Era um time com medo do Flamengo, era um time apavorado com o Flamengo e o Flamengo tomou conta do primeiro tempo. Como eu estava dizendo, em 18 minutos, 5 finalizações, nenhuma do Vasco. No primeiro tempo inteiro, 8 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Foi uma covardia o primeiro tempo. E aí o Bruno Henrique sempre, impressionante. Os números do Bruno Henrique em clássicos, eles são impressionantes. E só para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão do Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique chega a 98 gols com a camisa do Flamengo, 98 gols com a camisa do Flamengo e chega a 9 gols contra o Vasco. É carrasco do Vasco, é um jogador que o torcedor do Vasco não quer ver nem pintado de verde e amarelo, porque o Bruno Henrique ele causa calafrios para o torcedor vascaíno. E o Bruno Henrique, ele vem, se firmando a cada dia como jogador decisivo desse time do Flamengo. Mesmo aos 33 anos, mesmo vindo de uma lesão seríssima, segue chamando a responsabilidade, segue decidindo jogos grandes, segue sendo jogador de jogo grande, tá? É bom a gente deixar claro isso. E eu vou passar para vocês aqui o que me fez fazer a capa dessa live. Que é a freguesia surreal do Vasco. Eu fui buscar os números. Olha a Lívia Weber, minha esposa, ó. Olha ela, amor, fala baixo. Os vascaínos estão dormindo. É ela mandando o superchat dela aí, já convocando a galera para mandar os superchats aqui que a gente vai colocar aqui na tela. Ela pedindo para eu falar baixo. Agora, olha esses números que eu levantei aqui, que a gente sempre corre atrás, A gente sempre corre atrás para passar para vocês informação. Olha esse número do Vasco, da freguesia do Vasco com o Flamengo. Puxando um retrospecto, O Vasco vive um período terrível, assim, para se esquecer, jogando contra o seu maior rival. Galera, olha esse número. Já pedindo like para todo mundo, hein? Quem tá chegando no vídeo já vai deixando o like e já vai se inscrevendo no canal Pilhado Esportes. A gente está com quase 160 mil inscritos. É só clicar nessa palavra que está escrita aqui embaixo da tela, ó. Inscrever. Clicou nessa palavra, você se inscreve aqui no canal e ajuda muito no nosso crescimento. Então se inscreva agora. Não deixa para depois para dar essa moral pra gente. E olha esse número. O Vasco, desde 2017, ou seja, nos últimos 7 anos, quase 8,
Nos últimos 8 anos, o Vasco só venceu o Flamengo 2 vezes. Cara, olha isso. Olha os números que essa freguesia ela está alcançando. O Vasco está sendo muito freguês do Flamengo. Desde 2017, só 2 vezes o Vasco venceu o Flamengo. E sempre no Carioca, que é uma competição que o Flamengo costuma levar menos a sério. E foram em 2021 no Campeonato Carioca e 2023 no Campeonato Carioca. Aí, para vocês terem ideia do tamanho dessa freguesia, nos últimos 30 jogos, com o jogo de hoje foram 30 jogos, tá? Nos últimos 30 jogos, contando o jogo de hoje, são 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Chega a ser ridículo para o torcedor vascaíno ver um número como esse. Chega a ser ridículo para o torcedor vascaíno que já teve timaços clássicos inesquecíveis contra o Flamengo, ver o Vasco chegar a esse ponto, gente. É feio. Eu acho que nem o torcedor do Flamengo gosta de ver esse desequilíbrio, gosta de ver que está perdendo a graça. O maior clássico do Rio de Janeiro nos últimos anos. É assim, praticamente não tem rivalidade nos últimos anos. Porque o Flamengo tem 17 vitórias nos últimos 30 jogos, 11 empates e só 2 derrotas. 2. O aproveitamento do Flamengo já passou de 70% nos clássicos contra o Vasco nesse período. Então, é um Flamengo que agora chega a 8 jogos sem perder para o Vasco. A última derrota foi na primeira fase do Campeonato Carioca de 2023. Olha o tamanho dessa freguesia. Olha, o Wagner, ele até manda aqui, ó, que eu falei que perde a graça até para o torcedor do Flamengo, e aí ele manda, perdendo a graça não. Eu tô adorando, kkkk, diz ele. Tem outro superchat aqui, ó. Aí é foda, olha o nome. Ele manda, Flamengo tem o melhor futebol até o momento. Eu concordo. É o melhor futebol do Rio e do Brasil no momento, né? O futebol do Flamengo do Felipe Luiz, que aí eu faço questão de dizer. O primeiro a ter falado do Felipe Luiz como treinador do Flamengo fui eu. Porque eu dizia que o Tite fazia uma bosta de trabalho. Eu não sei se vocês lembram que tanto aqui no canal Pilhado Esportes, quanto na Jovem Pan, eu dizia que o Tite tinha que sair. Cara, tava terminando no jogo, eu falei assim, pô, uma partida muito bacana das duas equipes, com bastante respeito, sem grandes confusões, sem nada. Quase começou uma confusão ali no final, porque os caras do Vasco esquentaram lá com o Matheus Gonçalves e o Wesley trocando um passe de bola ali, como se estivesse num jogo treino. Mas, pelo amor de Deus, né? Pô, é só a marcação ajustar. Os caras também são jogadores profissionais, os caras também não... vai levar o lé da torcida mesmo. Aí os caras esquentam e aí quase iniciam uma confusão ali. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero destacar nesse jogo para vocês uma observação que eu acho que ficou muito clara e muito evidente. O primeiro tempo não tem muito o que a gente falar. O primeiro tempo foi do Flamengo. Integralmente do Flamengo. O Flamengo manteve a linha alta praticamente o primeiro tempo inteiro, manteve a intensidade, manteve o ganho na marcação dentro do meio-campo, no sistema intermediário, e fez com que o Vasco ficasse acuado o primeiro tempo inteiro. Existem alguns ajustes finos que o Flamengo precisa fazer, principalmente no último terço do campo. Porque quando o Vasco se retraía, ele conseguia neutralizar qualquer tipo de ação ofensiva mais efetiva do Flamengo. Então o Flamengo ia bem, ganhava no meio-campo, tocava o fôlego para frente, subia a linha e aí travava. Não conseguia achar o espaço para uma finalização. Ou era uma tentativa que era bloqueada. Então, assim,
não conseguia ser muito efetivo no final, na finalização em si. Precisava do fator desequilibrante, daquele jogador que chamasse a responsabilidade individual. Coletivamente, o Flamengo fazia uma partida perfeita. Individualmente, faltava um pouco dessa criatividade. Criatividade essa que o Gonzalo Plata resolveu assumir o protagonismo e era o jogador ali que mais se predispunha a tentar alguma coisa individual, a tentar algum drible individualmente falando. E foi justamente em uma tentativa desses dribles dentro da área, que ele dribla um jogador e vai driblar o segundo, ele é empurrado e resulta no pênalti para o Flamengo. Uma cobrança, inclusive, que o Bruno Henrique demorou muito para cobrar. A sensação que eu tinha é que o Bruno Henrique ia errar aquela cobrança, porque ele ficou, eu falei assim, nossa, parece que o Bruno Henrique... Na verdade, pessoal, o Léo Jardim, ele é um goleiro que ele consegue fazer uma boa leitura. O Léo Jardim, pessoal, eu falo pra vocês que é um goleiro que se daria muito bem no Palmeiras. De verdade. De verdade. Porque vocês viram que ele pulou bem. Ele, assim, o Bruno Henrique tentou fazer com que o Léo Jardim se antecipasse. Só que o Léo Jardim não se antecipou. Ele sai exatamente no momento do chute do Bruno Henrique. É que o Bruno Henrique cobrou muito bem. E aí, não deu chances para que o Léo Jardim defendesse. A bola ali um pouco acima ali da meia altura, só que no cantinho é muito espetada, né? Muito forte, então não deu chance para que o Léo Jardim conseguisse fazer aquela defesa. Mas ele é um bom goleiro, eu gosto do Léo Jardim. Eu gosto do Léo Jardim como goleiro, eu acho ele um bom goleiro e principalmente ele consegue fazer muito bem as leituras em cobranças de pênalti. E o Bruno Henrique já sabia disso, né? Quando o Bruno Henrique demora para cobrar, tenta ficar enrolando, ele já sabe que o Léo Jardim é bom em telegrafar essas jogadas. Só que o Bruno Henrique também é um ótimo finalizador. Faz o gol, 1-0. Primeiro tempo, o Flamengo basicamente desperdiça algumas jogadas por uma falta ali de uma efetividade na conversão, mas mantém o controle, maior posse de bola, ganho numérico em todas as sessões, uma marcação muito ajustada e o Vasco só fica na defensiva. O Vasco fica nas cordas ali e 1-0 para os caras ainda tá lucro naquele momento. Vem o segundo tempo. E no segundo tempo, o time do Flamengo, ele sente o cansaço físico. Era notório em alguns jogadores, como o Varela, por exemplo, o próprio Arrascaeta, Michael, que eles estavam cansados. Com isso, o Vasco acaba ganhando aquele componente anímico e começa a se sobressair fisicamente contra o Flamengo. O Flamengo abaixa as linhas, começa a recuar e começa a ceder mais espaço para que as jogadas do Vasco sejam efetivamente realizadas. Obviamente que teve algumas mudanças que o técnico do Vasco propôs para que isso também ganhasse uma rotação melhor. O Verratti joga uma bola cabeceada na trave e naquele momento o Felipe Luiz, que demorou, né, foi lá para os 20 minutos, 21, 22 minutos, aí o Felipe Luiz começa a se mexer. Felipe Luiz começa a se mexer porque ele vê que o jogo começa a meio que sair da mão do Flamengo. E 1-0 é um placar muito curto para você contar ali, né? Com o ovo na galinha. E aí, então, o Felipe Luiz começa a mexer na equipe. Sai o Arrascaeta, ele começa a trazer fôlego novo. Vai lá, coloca o Léo Ortiz, porque o Flamengo começa a perder as bolas aéreas, principalmente, né, isso fica muito nítido nas cabeçadas do Verratti. Então o Verratti começa a ir lá no segundo andar para cabecear, começa a ter esse ganho em jogadas aéreas, aí ele vai lá e coloca o Léo Ortiz, porque aí ele corrige a saída de bola do Flamengo, ele melhora a saída de bola do Flamengo para que o Flamengo consiga projetar suas linhas altas, acima, e também consegue ganhar amplitude vertical nas jogadas aéreas. Faz essas mudanças e o time do Flamengo melhora, só que isso depois de mais de 20 minutos. Eu acho que o Felipe Luiz ele comete o erro de deixar com que a partida ameace a sair da mão dele. Porque se aquela bola do Vasco entra, mano, é 1-1 de novo. Aí o Vasco ia crescer. Se ele tivesse feito essas mudanças um pouco antes, lá para os 10, 15 minutos que já dava para ver que o Flamengo tinha cansado, que os jogadores estavam com linha baixa, talvez eles não precisassem passar por esse perigo de gol do time do Vasco. E aí depois disso o Flamengo retoma o controle e consegue novamente as projeções, sempre trabalhando com a linha alta e sempre abusando também das profundidades em jogadas ali de interceptações
tanto em meio campo, tanto de início da grande área ali que o Vasco tentava fazer alguma coisa. E aí em uma dessas bolas, um passe primoroso do Luiz Araújo, que entra no lugar do Arrascaeta justamente para poder organizar e ser o grande ali cérebro da equipe, né? O jogador de criatividade, né, o grande armador da equipe, ele entra mais ou menos com essa função. Ele dá um passe, cara, olha, com açúcar para o Michael. Só que na corrida, no sprint ali, o Michael sente o músculo posterior da coxa, né? Aí, meu amigo, é justamente naquele momento, né, no sprint da corrida, na explosão, que ocorre o estiramento ou a contração da musculatura devido a um desequilíbrio muscular. E o Michael sente na hora, né? Na hora. Sentiu muito, né? A gente espera aí que o jogador se recupere bem, que não seja nada grave. Mas assim, tem uma hora que a câmera mostra o banco de reservas e ele tá no chão ali, deitado. Eu não entendi por que ele já não tá com os primeiros socorros, vamos dizer assim, por parte do departamento médico, porque quando acontece esse tipo de lesão, imediatamente você já tem que ir lá começar o tratamento. Às vezes é uma lesão num grau maior, uma lesão um pouco mais grave, e realmente ele tava aparentemente sentindo muita dor. Vocês viram ele ali, cara, ele tava no chão ali do banco de reservas, escorado ali no banco. Realmente vai ter que fazer uma avaliação ali, um exame de imagem para ver o grau dessa lesão, porque assim, infelizmente eu acho que ele vai ficar aí umas semanas fora, viu? A gente torce para que não, é muito chato lesão de jogador, mas do jeito que ele tava ali, e eu estranhei o departamento médico do Flamengo não ter feito nada ali imediato. O cara tava ali no chão, meio que tipo, né, urrando de dor, e tava ali, mano. Não entendi. Ah, vamos tirar o cara pra tratar. Eu deixo o cara no chão ali. Pô, já é pra começar o tratamento ali, porque todo mundo sabe que é uma musculatura muito chatinha, né? Uma lesão muito comum nesse sprint, nessa explosão da corrida do jogador, esse tipo de lesão aí do grupo muscular posterior da coxa. Mas vamos lá. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês a uma coisa que a gente observou nesse momento, em que o Flamengo retoma o fôlego, volta com a linha alta, se reorganiza, ganha velocidade e ganha ritmo. É a importância de você ter uma amplitude de elenco, é a importância de você ter jogadores no banco de reserva que é da qualidade de Cebolinha, Luiz Araújo. Vocês entendem? Tudo bem, você tem um menino mais novo ali também, o Matheus Gonçalves. Mas, somado a isso, você tem jogadores com nível de experiência e expertise maior. E esse, pessoal, é o principal ponto que talvez mostre o abismo de diferença do Flamengo para outras equipes. Porque no momento que o Vasco tenta sair pro jogo e parece que vai começar a ganhar e propor jogo, eles param de novo. Porque eles encontram novamente a equipe do Flamengo subindo linha, jogadores experientes. E basicamente, mano, sai a Arrascaeta, os caras, saiu a Arrascaeta. Sai o Michael, saiu o Michael. E aí entra Luiz Araújo, entra Cebolinha, entra jogadores também com um excelente nível técnico e mais uma vez voltam a se sobressair na partida. Então olha a importância de você ter um banco de reservas. Mais uma vez eu chamo a atenção para aquele vídeo que eu fiz lá no Oz Ideia, da comparação do banco de reservas do Palmeiras com o Flamengo. Então você nota a diferença de você ter um banco de reservas que entra e resolve a partida. Porque o Cebolinha, numa jogada e num gol maravilhoso, ele resolve a partida 2-0 para o Flamengo. Então é isso aí, galera. Iremos deixar o link do canal Pilhado Esportes na descrição como forma de créditos. Vamos falar um pouco sobre esta partida entre Flamengo e Vasco que aconteceu na noite deste sábado, né? O Flamengo, é claro, era totalmente favorito para este jogo, não porque tinha os melhores jogadores, mas sim pelo futebol que está sendo apresentado. O Vasco da Gama, neste início de temporada, sofre bastante, pois não tem um elenco bom, não tem um elenco qualificado e, é claro, o seu treinador não tem aquelas peças que o Flamengo tem hoje. Então, por isso que o Flamengo entrou como favorito e mostrou que, de fato, é melhor do que o Vasco da Gama. Ontem o nosso Mengão iniciou a partida com alguns jogadores considerados reservas, mas que
em uma maior parte dos clubes do futebol brasileiro, teriam totais condições de ser titulares. Só que no Flamengo, devido à qualidade do elenco, né, podemos ter Cebolinha no banco, Luiz Araújo no banco, De La Cruz no banco, enfim, são muitos jogadores aí de qualidade. Então, esses atletas que, por mais que não sejam titulares absolutos, vão entrar no decorrer das partidas e, é claro, fazer a diferença. Com essa vitória, o Flamengo garante a vantagem de jogar pelo empate na semifinal. Depois da vitória contra o Vasco, o Flamengo não pode cair. O Flamengo não pode cair para a terceira posição até o final da fase. O Flamengo está classificado para a semi do Campeonato Carioca, após vencer o Vasco por 2-0 neste sábado, com gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Assim, além de avançar de fase, o time terá a vantagem de jogar pelo empate nos dois confrontos. Isso porque o Flamengo terminará em primeiro ou em segundo lugar, a depender dos resultados da última rodada. Dessa forma, a equipe comandada por Felipe Luiz enfrentará o terceiro ou quarto colocado na classificação. O jogo de ida será fora de casa, enquanto a volta terá mando do Mengão. Por fim, para avançar, 2 empates já serão suficientes. O Flamengo dificilmente irá perder a primeira posição, porque se o Volta Redonda tropeçar hoje, tem confronto aí, joga hoje, o Flamengo praticamente já conquistou o título da Taça Guanabara, vai terminar em primeiro. O nosso Mengão, que tem muitos gols de saldo, se eu não me engano é 14 ou 15 gols de saldo, então seria praticamente impossível o Volta Redonda tirar essa diferença na última rodada. Na última rodada o Flamengo enfrenta outra equipe pequena do Rio de Janeiro, portanto aí tem tudo aí para encaminhar o segundo título da temporada. Com a vitória diante do Vasco, o Flamengo chegou a 20 pontos na classificação do Campeonato Carioca. Assim, o mais querido não poderá ser ultrapassado, já que Volta Redonda precisaria vencer e tirar um saldo de 15 gols para assumir o topo da tabela. Agora o nosso Mengão foca na última rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro entra em campo novamente no próximo sábado, às 16h30, horário de Brasília, no Maracanã, diante do Maricá. Então, Felipe Luiz terá aí uma semana livre para trabalhar, para recuperar jogadores. Ontem, Michael saiu machucado, ele que é um jogador que joga apostando corrida, sendo bastante veloz, então isso exige muito do seu condicionamento físico. E em uma de suas arrancadas ele sentiu a coxa e teve que sair. A depender do andamento dos duelos, o mais querido pode precisar apenas de um empate para garantir a liderança. A partida de ontem foi praticamente de duas equipes totalmente diferentes. O Flamengo que propõe o jogo do início ao fim e o Vasco que vai propor apenas se defender quando jogar contra equipes com maior qualidade. É claro que até no segundo tempo o Vasco da Gama tentou fazer algo, conseguiu levar perigo ao gol de Agustin Rossi em uma cabeçada na trave. Tirando essa jogada, penso eu que não teve nenhuma outra, apenas chutes de fora da área, e isso não é considerado pressão. Então o nosso Mengão venceu e convenceu mais uma vez. Então está de parabéns Felipe Luiz e companhia. Na sua opinião, com esse futebol que está sendo apresentado, o nosso Mengão tem tudo para conquistar títulos importantes nessa temporada? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.